Olá! Sejam muito bem-vindos de volta ao podcast A Verdade que Liberta. Eu sou Juliana Bianchim, psicóloga, e atuo nas linhas cognitivo-comportamental e tomista. E toda semana eu tô por aqui com um episódio novo com assuntos da psicologia sob a ótica da TCC e à luz da filosofia de Tomás de Aquino. Hoje, antes da gente começar, eu quero te pedir uma coisa que faz muita diferença para o meu trabalho. Se esse podcast te ajuda de alguma forma, se inscreve no canal, curte o episódio e ativa o sininho para receber o aviso sobre quando eu postar os próximos episódios. Eu pesquiso, escrevo, gravo, edito tudo sozinha. Eu faço isso com muito amor, porque eu acredito que a minha experiência, o meu conhecimento precisam ir além das paredes do consultório. E isso pode alcançar muito mais pessoas. Então, quando você interage com o episódio, você não só apoia o meu trabalho, mas você também ajuda essa mensagem chegar para mais pessoas. Posso contar com isso? Então vamos lá. Hoje eu quero começar esse episódio com uma cena muito comum. Imagina você recebendo uma mensagem do seu chefe pedindo para conversar. E daí imediatamente você já pensa: devo ter feito alguma coisa errada. Em poucos segundos, sua imaginação já foi longe. Você se vê sendo criticado, pensa que pode perder o emprego, começa a lembrar de tudo que fez nos últimos dias procurando alguma coisa que pode ter feito errado, e seu corpo reage de forma como se o pior já tivesse acontecido. Talvez você conheça bem esse tipo de experiência, mas eu vou dar outro exemplo bem comum. Imagina que surge uma dor de cabeça mais forte, ou um cansaço um pouco maior do que o comum, uma dor estranha no peito. A sua cabeça não considera primeiro o que é mais simples. Ela já vai direto para o mais grave. Seu pensamento não diz: e se for algo sério? Ele já afirma: é algo sério. Essa é uma das principais características da ansiedade. A dificuldade de estar diante da incerteza sem transformar em tragédia. E é justamente sobre isso que eu quero conversar hoje. E te mostrar por que esse processo não se corrige com frases otimistas, mas que o caminho passa por algo um pouco mais complexo, que é desenvolver a capacidade de enxergar a realidade como ela é, mas sem exageros ou distorções, avaliando cada situação com clareza e equilíbrio. Na clínica, uma coisa que aparece com muita frequência é que a pessoa ansiosa não sofre apenas pelo que está vivendo no presente. Muitas vezes ela sofre por coisas que ela construiu na cabeça e pelo que ela imagina que vai acontecer. Vale a pena prestar atenção num detalhe importante. A ansiedade nem sempre começa com uma ideia absurda. Às vezes ela começa com uma coisa real. Porque é verdade. Uma apresentação de um trabalho, por exemplo, pode dar errado, pode não sair como o esperado. Uma conversa pode ser desconfortável. Um exame médico pode dar um resultado ruim. O problema não é esse. O problema é quando a pessoa passa a enxergar tudo de forma distorcida. Ela perde a capacidade de enxergar a situação com clareza. A mente dela transforma uma dificuldade numa catástrofe. Na TCC, a gente chama isso de distorção cognitiva. São maneiras disfuncionais de interpretar os fatos. A catastrofização é uma delas. A pessoa, ela prevê o pior e ela se subestima. Subestima a capacidade de lidar com as coisas. E sem perceber, ela reage emocionalmente a uma coisa que ainda nem aconteceu. O coração dela acelera, os músculos ficam tensos, porque o corpo dela não entende o que é real e o que ela está só imaginando. A mensagem que o cérebro manda para o corpo é a mesma. E o corpo apenas reage quando
É como se tivesse frente a uma ameaça real. E aqui entra uma contribuição muito rica da tradição tomista. Santo Tomás de Aquino define a prudência como uma virtude que nos ajuda a enxergar a situação como ela é. Primeiro, enxergar a situação como ela é. Discernir o que convém fazer e só depois agir. Porque daí a gente age de modo adequado. Muita gente entende prudência como uma cautela excessiva ou até medo de fazer as coisas, mas esse não é o sentido que Santo Tomás usava. A função da prudência não é paralisar, é orientar, não é distorcer a realidade, mas é ver as coisas com lucidez, interpretar os fatos com discernimento. E isso é muito importante para quem é ansioso. Porque a ansiedade, ela desorganiza justamente a ponte entre perceber, interpretar e agir. Porque a pessoa vê algo e interpreta de forma ampliada e reage como se já tivesse certeza. A prudência, por outro lado, organiza esse processo. Ela pede uma pausa para a gente refletir, uma análise cuidadosa para reconhecer o que é real. É como se ela fizesse 3 perguntas muito simples. O que está acontecendo de fato? O que é apenas minha imaginação? E qual que é a resposta mais adequada para esse momento? Vamos pensar numa situação comum. Você precisa apresentar um trabalho, fazer uma reunião ou falar em público. Aí surge um pensamento também muito comum. Eu não vou conseguir, eu vou passar vergonha e todo mundo vai saber que eu não sou capaz. E você acredita no pensamento, você nem questiona. E a partir daí, o resto a gente já sabe o que vai acontecer. A ansiedade aumenta, e daí você, ao invés de agir naturalmente, você começa, com essa ansiedade aumentada, você começa a se preocupar com os detalhes, com a sua voz, com o seu rosto, com a sua mão. A sua mente tira o foco do que é importante e começa a se observar o tempo todo. A sua mente se vira contra você. Ao invés de te ajudar, ela te atrapalha. Mas dá para interromper esse processo. E o primeiro passo é mais simples do que parece. Você precisa ser honesto com você mesmo e admitir que está transformando uma situação numa catástrofe. É uma situação difícil, mas não é uma catástrofe. Ou seja, você está pensando que tudo vai dar errado. O segundo passo é questionar o pensamento. Algumas perguntas que você pode fazer, por exemplo, qual a evidência que vai dar tudo errado? Eu estou olhando para os fatos ou estou seguindo meu medo? Já aconteceu isso antes? Uma apresentação que eu fiz deu tudo errado? Isso já aconteceu antes? Essas perguntas, elas servem para avaliar o que é real e o que só está na tua imaginação. Porque quando a ansiedade cresce, a tendência é exatamente o contrário. O medo assume o controle e é ele que passa a decidir o que é a verdade. O terceiro passo é ajustar a intensidade. Algo como, eu posso ficar ansioso, eu até posso cometer um erro, mas isso não é um desastre. Isso não define quem eu sou. Isso é comum. E isso que eu estou falando não é querer se enganar, é entender a realidade. Entre o totalmente errado e o 100% perfeito, tem um caminho enorme. A ideia fundamental aqui é que nem tudo que você sente precisa definir as coisas. Sentir medo não é necessariamente estar em perigo. Sentir insegurança não é ser incapaz. Mas quando a gente começa a usar o que a gente sente como critério final da realidade, às vezes as coisas ganham um peso maior do que realmente tem. É justamente por isso que a prudência é tão importante. Ela não elimina o que você sente. Ela não ignora o sofrimento, mas não deixa que o sofrimento tome um lugar que não é dele.
A prudência coloca cada coisa no seu lugar. Gente, por hoje é isso. Esse foi o podcast A Verdade que Liberta. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu agradeço a companhia e até a próxima.